Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia, 16 de abril, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, e quem está acordado neste momento, vamos juntos fazer a respiração da vida. Mas quem estiver ainda dormindo, não esqueça também, assim que se abrir, fazer a respiração da vida. Vamos juntos? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a clamar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim e vocês ler Josué, capítulos 13 ao 14, Lucas 18, 1 ao 17, Salmos 85 e Provérbios 13, 7 ao 8. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se você estiver com seu coração completamente aberto para Deus, com certeza Ele vai falar sim ao seu coração. Amém? Louvado seja Deus. E depois que já ter falado no nosso coração, podemos continuar assim. Quem tem o alimento diário. Alimento diário que todos os dias, o nome está dizendo, é alimento diário. Todos os dias nos traz essas pepitas para que possamos desfrutar e passar uns para os outros. Alimento diário, o volume é o 6, cuja a série é a mesma, né? Palavra, vida e edificação. Graças ao Senhor, extraídas pepitas do Evangelho de João, que é Espírito e Vida. Título geral é O Enviado de Deus, escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta que Deus escolheu para falar nesta era a sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. E nós, como seu irmão, fazemos parte do mesmo corpo, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Graças ao Senhor, nós estamos na 4ª semana com o título As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e Vida. Ouçam bem, todos nós, as palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Amém? Então as palavras de Deus que está aqui escrita na Bíblia, elas são Espírito e são vida. Agora é preciso eu e vocês estar com o coração aberto para receber como Espírito e vida. Amém? Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, temos a leitura bíblica, vários versículos, capítulos que já lemos, Mateus 13, do 13 ao 16, João 6, 35, dá um pulozinho até o 41 ao 45, e depois vem 1 Coríntios 2, 9 ao 15. Lê com oração, também já lê, que é o mesmo João 6, 44 ao 45, e diz para todos nós, ouçam novamente, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Ouçam bem, todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então aqui já está muito claro que eu e vocês precisamos ir ao Pai, ouvir ao Pai para ir ao nosso Senhor. E o título de hoje é Ensinados por Deus. Ouçam bem novamente o título para não confundir.
ensinados por Deus. Lembrando sempre, né, que os judeus pediam que Jesus fizesse sinais como Moisés fizera no deserto. E murmuravam, pois, dele, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Quando o Senhor disse isso, eles se escandalizaram, né? Deus quer dar o melhor ao homem, mas o homem só quer o pão físico. Ouçam novamente. Deus quer dar o melhor ao homem, mas o homem lhes dá logo a primazia o quê? Ao pão físico. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Deus, ouçam bem essa pequena desfruta dessa frasinha. Deus escolhe um profeta entre os homens e usa-o como canal para anunciar suas palavras. Ouçam novamente. Deus, quem escolhe é Deus. Ouçam bem. Deus escolhe um profeta entre os homens e usa-o como canal para anunciar suas palavras. Leve-se bem disso. O homem, entretanto, olha para as circunstâncias humanas e coloca dúvida sobre a escolha do canal do Senhor. Sabemos que a nossa natureza é assim, sempre duvidosa das coisas de Deus. Não conhecemos seu pai, sua mãe, seus irmãos e sua irmã. Não sabemos que sua família tem falhas e defeitos como ser humano. E então começaram a ter dúvida quanto à palavra que o Senhor fala por meio desse profeta. Amados, hoje não é diferente, vocês sabem disso, hoje não é diferente. E ocorre a mesma coisa que tem ocorrido em todas as épocas. Alguns começam a colocar dúvidas sobre a palavra profeta. Se vem por meio do homem, então a palavra é o que? Falível. Se a palavra é falível, posso filtrá-la e ficar somente com as partes que me agradam. O homem que é assim, que grande engano de Satanás. Então, muitos talvez não estejam ouvindo o que o Senhor está falando hoje na palavra profética. Aí diz que a palavra é falível. E a pessoa pode filtrar, né? Mas Deus não ensina assim. A palavra vem da boca de Deus. E lembrando, a vontade do Pai é que faz uma pessoa chegar-se a Jesus, o enviado de Deus. Se a vontade do Pai, para ouvir e receber sua palavra. Amados irmãos, amadas irmãs de ouvido, nada acontece por acaso. Lembre-se, se alguém hoje está ouvindo a palavra de Deus e crendo com o que? Simplicidade e obediência, como os nossos adolescentes, não é por acaso ou por vontade própria, mas porque Deus Pai assim o quis. Tudo parte do Senhor, de sua vontade. Então, o que nós estamos vendo hoje, muitos adolescentes se entregando ao Senhor. Isso, lembre-se bem disso, quem está duvidando. Não é coisa de homem. Homem não tem capacidade de transformar outro, não. Homem não tem capacidade de fazer esses adolescentes amar o Senhor. É só a sua palavra. Porque vocês sabem que a palavra é a verdade. Louva-se a Deus. O que Deus quer dar ao mundo não é algo para alimentar o estômago físico, mas é o verdadeiro pão celestial. E por isso, amados, Deus usa cada um de nós para dar esse pão celestial através da sua palavra. Aí ele diz, lá em João 6, 32, 33, diz, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Deus quer dar vida ao mundo. Jesus declarou que ele mesmo era o pão da vida. A quem dele se alimentar não voltará a ter fome. E tal declaração levou os judeus a murmurar. Graças ao Senhor, o Senhor não tinha rodeio para falar a palavra do Pai, que eles eram conectados. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã, fiquem atentos ao que Deus está falando aos vossos corações, porque nós precisamos ser ensinados
por Deus. Como diz o versículo, João 44:5. Ninguém pode vir a mim, lembre-se bem, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu restarei no último dia. Está escrito nos profetas, ouça novamente, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, aqui não é escutado, é ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não vamos duvidar do que o Senhor está falando hoje para cada um de nós. Pelo contrário, vamos cooperar. Todos nós podemos cooperar sim para a edificação do seu corpo. Amém? Louvado seja Deus. E, para findar, eu tenho o meu pequenino pontinho que eu escrevi o seguinte: graças ao Senhor, pelas suas misericórdias, para cada um de nós. Olha o que eu escrevi. Ouçam direitinho. Ensinando-nos por Deus, né? Amados, sabemos que a escolha do Senhor é correta, pois não podemos duvidar a quem o Senhor escolheu, mas dizer sim e amém à sua escolha. Louva-se a Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã, que o Senhor tenha falado dos vossos corações, que não podemos duvidar da palavra que vem da boca de Deus. Vamos dizer sim e amém à sua escolha, porque nós sabemos que Deus nunca errou e nem erra. Amém? Louvado a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Uma frase, um versículo, alguém está precisando desta frase, deste versículo, para sair das artimanhas e das garras de Satanás. E nós temos essa incumbência de levar vida para as pessoas. Amém? E não duvidar do que Deus está falando. Sim, louvado seja Deus. Amém?